Êxodo capítulo de número 3. Glória a Deus. Êxodo 3. Amém? Êxodo 3, 7. Diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para o fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Amém? Pode se assentar no seu lugar em nome de Jesus. Peça o Espírito Santo para falar o seu coração esta noite. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por mais uma vez estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Deus, nos abençoe, nos dê graça. O Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmãos, nós vemos aqui um pequeno texto da palavra de Deus, mas toda a palavra de Deus, ela tem o intuito de nos ensinar, de nos instruir, de nos exortar e de nos aproximar mais de Deus. Nos aproximar para termos experiências com esse Deus. E nós vivemos num tempo não muito diferente do tempo passado, onde muitas pessoas têm na sua mente uma ideia de Deus. Para alguns, Deus, é um Deus bonzinho, é um Deus que só é amor. Para outros, apresentam Deus apenas como um Deus de justiça, um Deus que só faz justiça. Outros apresentam Deus como um Deus vingativo. Não, que se você fizer isso, Deus vai pesar a mão. E na sua mente vão formando um Deus. Mas se nós queremos conhecer a Deus, o meio mais simples e direto de conhecer a Deus é através da sua palavra. Deus é amor? É, porque a Bíblia diz que Ele é amor. Deus é justiça? É, porque a Bíblia diz que Ele é um Deus justo. Deus é um Deus que se vinga? É,
Porque a Bíblia diz que vai chegar o dia da vingança do nosso Deus. Mas essa vingança será contra Satanás e seus principados que tentam contra o povo de Deus. Naquela época, as batalhas eram travadas, não fugindo do mundo espiritual, porque tudo gira em torno do mundo espiritual, mas as batalhas antigamente eram travadas na espada, na lança. Mas mesmo assim Deus entrava e vingava o seu povo. Prova essa é quando Deus manda o povo atravessar o mar, o povo atravessa, e quando o faraó vai atravessar, chegou o momento da vingança de Deus, a vingança daqueles que oprimiam o povo de Deus. Nesse texto nós vemos a vingança do povo que oprimia o povo de Deus, e a Bíblia diz que quando o faraó passou, Deus então deu uma ordem, o mar se fechou e todos os inimigos do povo de Deus foram destruídos, porque a vingança pertence ao Senhor. Então não cabe ao homem vingar, não cabe ao homem procurar vingança, cabe ao homem seguir o que o próprio Jesus deixou claro: ore por aqueles que te perseguem, abençoe aqueles que te amaldiçoem, apenas faça isso e a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Pastor, mas se me amaldiçoarem, se fala, e daí, meu irmão? Ainda que fale isso sobre a mim, sobre a sua vida, há uma promessa que saiu não da boca de um teólogo, não da boca de um filósofo, não, saiu da boca do próprio Deus: aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu, o Senhor, vou amaldiçoar. Porque cabe a Ele a vingança, cabe a Ele retribuir a pessoa aquilo que ela mesma está buscando para si. Então não há uma promessa de proteção sobre a mim, sobre a sua vida. A Bíblia diz que contra o povo de Deus não vale encantamento. Eu e você estamos guardados, estamos protegidos pelo Senhor, estamos debaixo da sombra do Onipotente. Então, quando nós queremos conhecer a Deus, se queremos ter mais conhecimento de Deus, a própria palavra já nos orienta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, conhecer a Deus é todos os dias. Todos os dias Deus quer revelar algo da parte dele aos nossos corações. Todos os dias Deus quer se manifestar, quer manifestar a glória dele sobre a nossa vida. Mas isso vai acontecer a partir do nosso interesse em conhecer o próprio Deus. Quando nós éramos solteiros, e para os que estão solteiros ainda hoje, quando querem conhecer uma pessoa, se esforçam, muitas das vezes alguns fazem até loucuras, mas e para conhecer a Deus? Meu irmão, estar aqui hoje debaixo de uma chuva dessa é loucura, mas é uma loucura abençoada, porque a Bíblia diz que para o mundo isso que nós estamos fazendo é loucura, essa pregação do Evangelho é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Isso é poder de Deus, meu irmão. Se não é o poder de Deus, se não é a transformação, se não é a ação do Espírito Santo na nossa vida, nem aqui nós estaríamos em casa numa hora dessa, salvo quem realmente não tem condições nenhuma de estar aqui hoje. Mas tem pessoas que não estão, é porque ainda não conhecem quem é esse Deus, não tem conhecimento desse Deus. Só se não tivesse possibilidade nenhuma de estarmos aqui, com certeza não estaríamos. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Preste atenção aqui. Vamos focar aqui. Amém? Então é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus. E nesse texto que nós lemos, Deus ele nos dá um pouquinho a conhecer dele. Um pouquinho como nós vamos
vamos fazer para conhecer Deus? O primeiro, como eu posso dizer, a primeira modo de nós termos experiências com esse Deus é nós temos que entender uma coisa. A Bíblia diz que quando Deus fala com Moisés: vou tirar esse povo dessa terra, essa terra de escravidão, 400 anos, vou levar esse povo, o texto não lembra, vou levar esse povo até uma terra que emana leite e mel. Ou seja, Deus estava dizendo: eu vou tirar vocês do cativeiro, eu vou mudar a história de vocês, eu vou fazer algo na vida de vocês, mas para isso, entendam uma coisa. Olha o que Deus diz para eles, no verso 7, na primeira parte, ele diz assim: olha, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Ou seja, Deus vê todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Deus vê todas as coisas. Ele diz: olha, eu vi a aflição do meu povo. A pessoa diz: eu conheço Deus, mas na hora que a situação aperta, ele diz: Deus, o senhor não está vendo o problema que eu estou enfrentando? O senhor não está vendo a dificuldade que eu estou passando? Ou seja, não conhece a Deus, porque se conhecesse a Deus, entendeu o que Deus falou: eu vejo a aflição do meu povo. A Bíblia diz claramente que os olhos do nosso Deus estão sobre toda a terra, ou seja, nada passa desapercebidos aos olhos do Todo-Poderoso. E creia você ou não, os olhos dele estão neste lugar, porque ele mesmo disse: os meus olhos estarão fixos neste lugar. Deus está vendo ali em você. Deus observa, meu irmão. E o que é mais, eu acho mais interessante, mais maravilhoso em Deus, é que Deus vê até o que eu e você não vemos. E quando Ele quer fazer, Ele nos mostra. Deus tem o poder de ver e ainda nos mostrar o que Ele está vendo. E tem coisas, meu irmão, tem armadilhas, tem laços, tem estratégia onde o adversário está preparando, achando que vai nos derrubar, mas Deus já está vendo e já preparou o escape em nome de Jesus. Tem alguém que crê? Deus vai na frente. Deus sempre chega na frente, porque Ele vê todas as coisas. Deus falou: eu vi a aflição do meu povo. Então nós temos que parar com esse negócio. Deus não está vendo. Deus está vendo. Um Deus que não vê não é Deus, irmão. É por isso que a Bíblia diz que os deuses das outras nações têm olho e não vê, mas o nosso tem. Os olhos deles estão aqui, olhando para mim e para você, olhando para dentro da nossa alma, e aquilo que Ele quer que nós colocamos diante dele, Ele já está vendo, mas Ele não só vê. Olha o que a Bíblia diz. Ele diz: olha, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi. O que Deus fez? E ouvi o seu clamor. Deus vê e Deus ouve. Ele mesmo disse: os meus olhos estarão fitos neste lugar, e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Ou seja, tudo que você falou com Deus hoje, Ele ouviu a sua oração e já entrou com providência para enviar resposta para a sua vida, porque a Bíblia diz: clama-me e responder-te-ei. Esse é o nosso Deus. É um Deus que ouve o nosso clamor. A Bíblia diz que Ele mesmo falou: os meus ouvidos não estão tapados, não estão agravados para que não possa ouvir. Deus ouve. E Deus é tão poderoso, que às vezes até a sua lágrima Ele ouve o que a sua alma quer dizer. A sua lágrima para Deus
é uma frase que só Ele sabe decifrar. Só Ele sabe. E aquilo que eu disse, Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que quando Ele vê e mostra a gente as coisas, às vezes quando Deus quer te usar, às vezes Ele te mostra até porque a pessoa está chorando, ou seja, Deus está te dando a interpretação da lágrima daquela pessoa. Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso, Ele ouve a nossa oração. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 21, verso 17, mas do capítulo 21 precisamente, a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Moisés, Deus ouve a oração de Abraão, porque Abraão vai falar com Deus que a sua mulher quer que ele bote para fora a escrava Agar com o seu filho Ismael. Aí Deus fala, atente para o que ela está dizendo. Abraão então de madrugada pega pão e água e dá para Ismael e Agar e despedem deles. A Bíblia diz que eles saem. Quando chega num deserto, num lugar deserto, o menino então está com sede, mas a água tinha acabado. Acabou. Aí a Bíblia diz então que a mãe do menino, tamanha foi a aflição dela, que a Bíblia diz que ela colocou o menino sentado debaixo de uma árvore e se afastou uma distância para não ver o menino morrer. E para a mãe estar aflita, para não ver o filho morrer, ela estava chorando, porque a tristeza era grande. A tristeza era grande. Mas aquele menino tinha um exemplo de um homem que buscava a Deus, que era o seu pai Abraão. Ela coloca o menino estava numa idade mais ou menos de 13 a 14 anos. E ela coloca o menino, para não ver o menino morrer, ela se afasta. De repente Deus brada no céu e diz: Agar, por que choras? Não temas, Deus ouviu a voz do menino. Se ele ouviu a voz do menino, é porque o menino clamou por Deus e Deus enviou socorro. Porque a Bíblia diz que quando ele disse: Agar, não temas, Deus ouviu a voz do menino. A Bíblia diz claramente que Deus falou: eu vou fazer dele também uma grande nação. E a Bíblia diz que quando eles olharam para o lado, lá estava uma fonte de águas cristalinas, porque Deus não desampara aquele que clama, aquele que busca Ele em oração. Então Deus ouve, Deus vê e Deus ouve. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e me tirou de um charco de lodo, e firmou os meus pés numa rocha. A oração tem o poder de fazer Deus te tirar do atoleiro e colocar você de pé. Então ore, não entenda, Deus ouve a sua oração, ainda que para nós pareça tardia, para Deus não. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia. E Deus não tarda e nem falha. Ele chega, responde na hora certa. O certo é que Ele ouve. Como os deuses das outras nações, tem olhos e não vê, tem boca e não fala. Mas o nosso Deus, Ele ouve. Eles têm ouvido e não ouve. O nosso ouve, o nosso vê. Olha o que a Bíblia diz claramente. Deus continua: vi a aflição do meu povo que está no Egito,
e ouviu o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento. O que diz? Conheço-lhe ou diga, Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas e todas as situações, meu irmão. Então Deus conhece, a Bíblia diz, mas o Senhor conhece o caminho dos justos. O próprio Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas. Atos capítulo 15, a Bíblia diz claramente que Deus conhece os corações. Deus conhece o coração do homem. Deus conhece. A Bíblia diz que, quando nasce ali Jacó e Esaú, já disse isso aqui uma vez, no ventre de Rebeca, Deus já conhecia o coração de Esaú, e Deus também conhecia o coração de Jacó. E pela lei, quem tinha que herdar a primogenitura, as bênçãos eram para o primogênito, para o primeiro. Mas por Deus conhecer o coração de Esaú, a Bíblia diz que Deus então libera uma palavra, diz, olha, para Rebeca, do seu ventre vai nascer duas nações. E pela lei estabelecida, o maior dominaria sobre o menor. Mas quando Deus conhecia o coração de Esaú, que saiu primeiro, mas a Bíblia diz que houve uma luta, a Bíblia diz que havia uma guerra entre duas nações dentro do ventre dela. E Deus, por conhecer o coração de Esaú, Deus falou, olha, o menor é que vai se, o menor é que vai dominar sobre o menor, sobre o maior. O maior que está dentro do seu ventre vai servir o menor. Porque Deus conhecia o coração de Esaú, e Deus também conhecia o coração de Jacó. Deus conhecia. Então Deus conhece todas as coisas, meu irmão. Deus conhece o seu sofrimento. Deus diz, olha, eu conheço o sofrimento do meu povo. Mas só que Deus conhece, mas Deus quer mudar. Deus quer mudar, mas para isso eu tenho que entender que Ele vê e que Ele ouve a minha oração. Para Deus mover em cima daquilo que Ele conhece ao nosso respeito, tem que haver uma postura minha e sua. Ah, Deus conhece, Deus sabe, mas e aí? Fica algo muito vago. Não, pastor, eu não preciso abrir a boca, porque Deus sabe, Deus conhece, mas é preciso abrir a boca, porque Ele ouve o seu clamor, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer responder, mas se não há clamor, não há resposta. Tem que haver clamor, tem que haver. E para finalizar, olha o que a Bíblia diz. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los. Que Deus falou, por isso eu desci a fim de livrá-los. Ou seja, Deus desce para nos socorrer. Deus desce para nos socorrer. É um Deus que age, é um Deus que livra, é um Deus que guarda, é um Deus que protege. É um Deus que não fica parado. É um Deus que se movimenta em prol daquele que crê.
A Bíblia diz que nunca se ouviu e nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Se nós esperamos em Deus, se confiamos em Deus, se cremos que Ele é um Deus que vê, que é um Deus que ouve, que é um Deus que conhece, Ele é um Deus que desce por causa do nosso clamor. Quando você clama, o céu se move, porque Deus é um Deus que opera em cima da nossa fé. É um Deus que entra ao nosso favor nessa peleja, nessa batalha. Ele entra para nos dar livramento. Então você tem que entender, meu irmão, o conhecimento de Deus está na sua palavra. Ah, mas eu ouvi. É a palavra. Se não estiver na palavra, é a palavra que vai testificar. É a palavra que vai nos trazer um verdadeiro conhecimento da pessoa de Deus. O próprio Jesus disse: nisto errais, por não examinar as Escrituras, porque são elas que testificam, que dão testemunho, que falam de mim, são elas que testificam de mim e do poder de Deus. Então, quer conhecer a Deus? Através da palavra. É através da palavra. A Bíblia diz que Deus então desceu. Ele disse: eu desci para livrar o meu povo. Ou seja, é um Deus que desce para nos socorrer, porque a Bíblia diz claramente: os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir, mas também as mãos dele não estão encolhidas para que não nos possa livrar, para que não nos possa salvar. Então Deus, meu irmão, Ele age em prol daquele que crê, em prol daquele que confia, em prol daquele que não foca no problema, na dificuldade, mas em prol daquele que diz, como a Bíblia diz: eu elevo os meus olhos para o alto, porque de lá me virá o socorro. O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. O nosso socorro está nas mãos de Deus. É por isso que nós cantamos: o homem das mãos curadas está passando por aqui. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Deixa que ele te toque, deixa que ele te toque, deixa que ele te toque e receberá poder. Deixa que ele te toque, deixa que ele te toque, deixa que ele te toque e receberás poder. E o homem das mãos curadas está passando por aqui. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Deixa que ele te toque, deixa que ele te toque, deixa que ele te toque e receberás poder. Deixa que ele te toque, deixa que ele te toque, deixa que ele te toque e receberás poder. Então aplauda esse Deus que é todo poderoso. Aleluia.